Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje vamos aqui ponderar aqui algumas visões, informações, insights, porque nós achamos que sabemos alguma coisa, né? Nós arrogamos pensar que sabemos alguma coisa, que estamos conseguindo descodificar o sistema onde nós estamos vivendo em termos de vida e de morte, de criação do universo e tudo isso, né? Até eu mesmo fico descodificando nos vídeos, procurando encontrar a verdade sobre as coisas. E isso é um exercício muito legal nós fazermos esses estudos, pensarmos sobre isso, mas eu procuro assim ter cuidado para não me prender nas verdades, né? Apesar de eu transmitir e passar percepções minhas sobre aquilo que eu considero real agora, eu considero que lá mais adiante isso pode ser tudo desconsiderado, né? E a realidade ser algo muito mais incompreensível agora, inimaginável. E por isso é que eu estou fazendo este vídeo, porque para nós conseguirmos ter uma ideia assim do quão pouco nós sabemos, vamos olhar os inimagináveis ciclos de tempo que existem dentro da cultura budista e védica. Nós vamos focar em termos de cultura budista, mas em termos védicos é praticamente a mesma coisa. E são ciclos assim gigantescos, são ciclos cósmicos incríveis, né? E eu fico pensando assim, cara, quem é que estava aqui para contar esses ciclos, não é? Porque o que é um ciclo, não é? Vamos pensar que um dia é um ciclo de 24 horas, então está sempre aqui alguém para contar, verificar que existe esse ciclo de 24 horas. Uma semana é um ciclo de 7 dias, um mês, um ano, uma década, um século. Nós conseguimos ter memória, digamos, geracional para saber que existem ciclos de 100 anos. Nós conseguimos ter memórias geracionais para saber que existem ciclos de milénios. Mas os ciclos que nós vamos ver aqui referidos nestas culturas são ciclos tão gigantescos que eu fico me interrogando quem estava aqui para contar esses ciclos, para saber que esses ciclos sequer existem. Quanto mais para saber como é que esses ciclos funcionam. E esta vai ser uma pequena introdução nesse estudo, porque ele é muito profundo, e aqui eu só vou fazer uma pequena apresentação para nós vermos o quanto é que nós podemos estar errados em tudo aquilo que a gente pensa que é verdade. Nós podemos olhar para estas quantidades como nós olhamos aqui no Ocidente, por exemplo, para uma dúzia. Nós chamamos uma dúzia é 12, meia dúzia 6. Então nós damos nomes a certas quantidades. O kalpa, que é o primeiro que nós vamos aqui olhar, é a mesma coisa. E estes todos que vamos olhar é a mesma coisa. Eles dão nomes a certas quantidades. Quantidade de quê? Neste caso aqui, nós vamos olhar para quantidades de tempo, em termos de ciclos de tempo. Mas eles podem ser aplicados a várias coisas. Nós podemos, por exemplo, dizer um kalpa de grãos de areia, não é? Então já estamos a definir uma quantidade de grãos de areia. O kalpa aqui, ele é o período de tempo entre a criação e a recriação do mundo ou universo. Ou seja, estamos olhando para um período de tempo, não é? Olha, vamos sempre olhar estas definições de quantidades em termos de tempo. Então este kalpa é o período de tempo entre a criação e a recriação do mundo ou universo.
Ou seja, tem que ser criado, destruído e novamente criado. Não é? Um mundo ao universo. Então já aí nós vemos que não existe uma definição objetiva da quantidade. Pode ser um mundo ou um universo. Então pode ser uma quantidade menor ou maior. Depende do contexto ou de palavras associadas ao kalpa, define a quantidade a que se está referindo. Na tradição Mahayana, o presente kalpa é chamado de digno, ou seja, é o digno kalpa, ou kalpa digno, porque durante o seu período, 1000 Budas aparecerão para salvar seres conscientes. A próxima quantidade que nós vamos olhar é o Nayuta, ou Niyuta, que corresponde a 100 mil, 1 milhão ou 100 bilhões. E a outra quantidade será o Koti, que corresponde a 10 milhões, 100 milhões, etc. Porque ele corresponde também a quantidades ainda maiores, dependente de o quanto é que ele está associado em palavras, não é? Diz ainda que o termo aparece nos sutras budistas frequentemente como um fator de um número astronomicamente grande que descreve uma extensão incompreensível de tempo ao espaço. Então ele ultrapassa muito mais, em termos de ciclos temporais, ele surge como números muito maiores do que estes que nós estamos vendo aqui de 10 milhões ou 100 milhões. São números de ciclos de tempo incompreensíveis. Vamos agora procurar contextualizar estas medidas e ver quão imensuráveis elas são e o quão nós somos desconhecedores das realidades em que vivemos. Este texto é retirado do Sutra Lotus e é uma conversa de Buda com alguns discípulos. E começa com as palavras de Buda, dizendo: os devas, humanos e asuras em todos os mundos, todos pensam que o atual Buda, Shakyamuni, deixou o palácio dos Sakyas, sentou-se no terraço da iluminação não muito longe da cidade de Gaia e alcançou a iluminação mais elevada e completa. Entretanto, ó filhos de uma família virtuosa, imensurável e ilimitada, centenas de milhares de miríades de cotis de nayutas de kalpas passaram desde que eu realmente alcancei a bênção. Suponha que houvesse um homem que moeu 5 centenas de milhares de miríades de cotis de nayutas de incalculáveis grandes e múltiplos cosmos em partículas. Ao passar por 500 milhares de miríades de cotis de nayutas de terras incalculáveis a leste, ele soltou apenas uma partícula. E dessa maneira ele continuou a soltar as partículas, enquanto se dirigia para o leste, até que todas elas desapareceram. Ó filhos de uma família virtuosa, o que vocês pensam sobre isso? Todos esses mundos podem ser calculados ou não? Alguém pode imaginar todos esses mundos, calcular e saber o número deles ou não? Ora, o que aqui está descrito já explodiu a nossa mente, a nossa concepção de dimensões, em termos de tamanho, não é? E de tempo. Já explodiu a nossa mente. Porque nós vimos ali atrás que estamos falando de ciclos temporais com 10 milhões, 100 milhões, 100 bilhões de anos. E o que o Buda nos apresenta é que nos explica que ele não alcançou a iluminação sentando-se debaixo da árvore Bodhi. Ele alcançou a iluminação há centenas de milhares de miríades de cotis nayutas de kalpas. Que tamanho, que número é que está sendo aqui descrito? E ele ainda dá para nós conseguirmos ter assim, uma mínima noção subjetiva deste tamanho, desta quantidade de tempo, de ciclos de tempo, de quando ele alcançou a iluminação, de quando ele realmente alcançou o estado de Buda. Ele diz que um homem moeu 5 centenas de milhares. 5 centenas de milhares. Quanto é isto? 500 mil. 500 mil miríades de cotis de nayutas, de incalculáveis, grandes e múltiplos cosmos em partículas. Quantas partículas estão aqui? Eu já perdi a conta, já não consigo nem saber quantas partículas estão aqui.
Aí o homem pegou nessas partículas todas e ele, com essas partículas, incompreensíveis quantidades de partículas, ele, ao passar por 500 milhares de miriades de cótis de naiutas de terras, ele solta uma partícula. Aí depois, ao passar novamente por 500 milhares de miriades de cótis de naiutas de terras, ele solta outra partícula. E ele continua assim, até soltar todas as partículas. Aí o Buda pergunta, vocês conseguem imaginar quantas terras são essas? Quantas terras esse homem teve que passar para soltar todas aquelas incontáveis partículas? Perante tão assombrosa quantidade de ciclos de tempo que Buda nos apresenta aqui, Bodhisattva Maitreya e outros juntos se dirigiram ao Buda dizendo: "Ó Bhagavat, esses mundos são imensuráveis, ilimitados, incalculáveis, e além de nossos poderes de concepção. Mesmo todos os Shravakas e Pratyekabuddhas, com seu conhecimento livre de corrupção, não são capazes de compreendê-los ou conhecer seu número. Embora permaneçamos no estágio de não regressão, não podemos entendê-lo. Ó Bhagavat, mundos como estes são incalculáveis e ilimitados." Então, se nem estes seres, porque este diálogo está a acontecer no mundo espiritual, numa terra de Buda, e está sendo feita para seres de elevadíssima vibração espiritual e de conhecimento espiritual. E nem eles conseguem entender o que Buda lhes está apresentando. E são seres que já estão com a memória bastante desperta. Já têm despertado bem a memória sobre o que eles são espiritualmente e sobre a realidade onde nós estamos. Eles já desconstruíram imensas ilusões sobre imensas coisas que nos iludem. E mesmo eles, com esse nível incompreensível, para nós, eles já estão num nível incompreensível de despertar. Mesmo eles não conseguem entender. Quanto mais nós. Ora, depois de Buda nos apresentar essa quantidade imensurável de terras, Buda dirigiu-se à Assembleia dos Grandes Bodhisattvas dizendo: "Ó filhos de uma família virtuosa, agora vou explicar isso claramente para você. Suponha que todos esses mundos, se uma partícula foi ou não deixada neles, fossem reduzidos a partículas e cada partícula representasse um kalpa. Lembrando que um kalpa é o ciclo entre a criação e a recriação de um mundo ou universo. Então já estamos a ver que o kalpa pode ser uma medida bem grande, não é? A criação do mundo, por exemplo, o planeta Terra, entre a criação e a recriação, ou seja, tem que passar por uma destruição, e um universo. O ciclo pode ser bem maior. Então, o que ele nos está propondo é que nós vamos reduzir todos esses países, se foi deixada uma partícula neles ou não, mas é todos aqueles países, aquelas terras por o qual aquele homem passou, e fosse cada um deles reduzido a uma partícula, e cada uma representasse um kalpa. Ora, isso já está explodindo com a nossa mente, completamente. Se já explodiu lá atrás, em termos de quantidade de terras por onde esse homem passou, se reduzirmos cada uma dessas terras a um kalpa, é assim, não dá nem para imaginar. Então o período de tempo desde que me tornei um Buda excederia, e ainda excederia, esse número por centenas de milhares de miriades de cótis de naiutas de kalpas incalculáveis. Acabou. Não dá mais para a gente conseguir acompanhar este raciocínio, porque não dá assim para entender o tempo que ele está aqui falando. Desde então tenho estado constantemente residindo no mundo Sahan, ensinando o Dharma e inspirando seres conscientes. Eu também tenho liberado
liderado e beneficiado seres conscientes e incalculáveis centenas de milhares de miríades de cotas nayutis de outros mundos. Então o que Buda nos está aqui a mostrando é assim uma coisa assim que explode a nossa mente e nós tomamos consciência que tudo aquilo que nós sabemos pode estar errado. E o mais provável é que esteja errado. Porque a quantidade de coisas que nós sabemos é tão pouca, com a quantidade de coisas que ainda há para saber, que não podemos ter a arrogância de achar que estamos certos. Claro que é muito bom e é excelente nós estudarmos e partirmos do princípio que existem algumas coisas que nós já sabemos, né? Senão o que é que a gente faz, né? Em termos aqui desta realidade. A gente tem que partir de algum princípio que alguma coisa nós sabemos para poder funcionar e poder pensar e relacionar-nos com as pessoas e com a mãe natureza. Mas ter consciência de que aquilo que nós sabemos é uma partícula de quase nada. Mas calma, a intenção deste estudo não é fazer-nos sentir um nada. O que adianta receber este tipo de conhecimento se o resultado for tristeza, depressão, infelicidade, sentimento de inferioridade? A pessoa fica pensando, eu sou um nada porque isto é tão grande. Não é isto o objetivo deste estudo. Nem é o meu objetivo, nem tampouco é o objetivo das filosofias orientais, quando nos apresentam imensuráveis quantidades de tempo. Existe uma luz nisto tudo. Tudo isto é acompanhado pela nossa própria presença espiritual, pela presença de um amor imensurável, também ele imensurável. Este estudo, quando visto à luz dos ensinos budistas, ou à luz de algumas das percepções que eu tenho trazido no meu trabalho, porque o meu trabalho não consegue ser enquadrado dentro de uma ideologia específica, este estudo é muito esclarecedor, muito animador, é deveras interessante. Quando nós olhamos estes ciclos de tempo à luz da unidade espiritual da vida, à luz da realidade de sermos todos uma e a mesma consciência, e não imensas consciências individualizadas, nós compreendemos que Buda somos nós mesmos e que podemos sim acessar tais compreensões quando acessamos à internet espiritual universal, está tudo conectado. Podemos sim acessar a tais compreensões quando, ao progressivamente, despertamos a memória de o que somos real e espiritualmente. Nós, pontos de consciência, ainda com amnésia do que somos real e espiritualmente, não estamos em evolução espiritual. Porque se estivéssemos em evolução espiritual, jamais chegaríamos à purificação. Porque a purificação estaria no infinito. Como é que se chega no infinito? Nós estamos despertando a memória do que somos. Buda, Cristo, Tao, consciência universal, chamem o que quiserem. Só não lembramos isto porque ainda estamos com programas de controle mental e espiritual plugados em nós. E esses programas de controle mental e espiritual, eles inibem a memória do que somos em verdade. Por isso é tão importante o estudo de si, a meditação, a contemplação, despertar a memória de o que somos é libertar-nos da ignorância que nos prende à Matrix prisão. Depois de libertos da Matrix prisão, das formas multidimensionais, ainda não chegamos ao estado de Buda. E podemos ver isso pela resposta que os discípulos dão no diálogo que estivemos estudando. Porque eles dizem que eles não estão ainda entendendo o que Buda está falando. Então eles ainda não chegaram ao estado de Buda. Mas já estaremos libertos do ciclo prisional de reencarnação.
que é a onda suposta e hoje compreendida por muitos como inteligência artificial, nos aprisiona através de programas de controle mental e espiritual que nos induzem a auto-identificar-nos com a forma e a dimensão dentro dos multiversos multidimensionais. Ou seja, senti a imensurável quantidade de ciclos temporais que Buda nos apresenta aqui neste texto é transcender a auto-identificação com a forma e a dimensão dentro dos multiversos multidimensionais. E isto porque só com o sentimento podemos acessar a imensurável quantidade de ciclos temporais que o Buda nos apresenta. Procurar entender com a lógica e o raciocínio esta quantidade de ciclos temporais que ele nos apresenta, é impossível. É impossível entender isso com a lógica e o raciocínio. É preciso sentir. Teimar em compreender a imensurável quantidade de ciclos temporais que o Buda nos apresenta com a mente é ignorância, é arrogância. Ou acham que, apesar das descrições feitas nos sutras budistas sobre estas conversas que o Buda tem com os discípulos, e são discípulos libertos, vocês acham que estas conversas que são descritas nos sutras budistas, que acontecem nas terras de Buda, vocês acham mesmo que elas acontecem realmente numas terra espiritual? Vocês acham realmente que elas acontecem em palácios espirituais? Que eles estão realmente sentados aos pés de Buda? Vocês acham que eles têm um corpo para estar sentado e que Buda tem um corpo para ter pés? Isso é assim descrito para que as pessoas possam compreender dentro das suas limitadas capacidades de interpretação. Não há palácios, não há corpos que se sentem, não há bocas abrindo e fechando, falando. Existe apenas pura consciência despertando a memória do que sou. E nós podemos ver que se existem, nesse nível, se existem discípulos que estão falando com Buda, é porque eles ainda não se uniram no todo. Ainda existe uma individualização de consciência. Isso é muito interessante. Ou seja, eles já despertaram a memória do que sou. Eles já estão muito próximos da unidade, mas ainda não estão na união. Isso é muito interessante. Por outro lado, tristes aqueles que não conseguem sentir nada mais a não ser a matrix prisão da forma e da dimensão e ficam embrulhados no raciocínio e na mente. E mais tristes são aqueles que só ensinam que a matrix prisão de multiversos multidimensionais, que só isso é que existe. Longos serão os seus caminhos de despertar da memória, de que a realidade está muito além de tão limitado entendimento. É muita arrogância destes cientistas achar que sabem quando é que o universo foi formado, cara. Eles não sabem nem quando é que a Terra foi formada, cara. E as pessoas acreditam. Essa contação de histórias que acontece a nível científico, as pessoas acreditam nessas histórias. Eu sou ponto de consciência sem forma e sem dimensão. Minha casa não é deste multiverso multidimensional. A minha casa é consciência pura, em contínuo despertar da memória do que sou em verdade. Quem tem ouvidos ouça. E até a próxima!